Olá, meu nome é Priscila e hoje, junto com a intérprete Williane, vamos aprender um pouco mais sobre os números racionais. Você se lembra como efetuar as operações matemáticas com as frações? Sabe a relação existente entre a potenciação e a radiciação? Lembra como escrever um número fracionário na forma decimal? Vamos aprender! As frações decimais também podem ser representadas na forma de número decimal. Observe, a fração 3/10, ela também pode ser representada com o número decimal, que também lemos como 3/10. Como o 10 tem um zero, ele representa o número com uma casa decimal, um número após a vírgula. 12 centésimos também pode ser representada na forma 0,12, que também lemos como 12 centésimos. Observe a representação fracionária de alguns números decimais. O número 2 centésimos é representado pela fração 2 centésimos. Se eu tenho dois números após a vírgula, ou seja, duas casas decimais, o denominador da fração será 100. 0,54, que é 54 centésimos, também tem duas casas decimais. Denominador também é 100. O número 867 milésimos já tem três casas decimais, então o seu denominador será 1000. O número 4 inteiros e 5 décimos é representado como 45 décimos. Porque tem uma casa decimal, então o denominador é 10. Para passar o número racional, que está na forma fracionária, para a forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Então, se quisermos escrever a fração 3/8 na forma decimal, devemos pegar o 3, que é o numerador, e dividir por 8, que é o denominador. 3 dividido por 8. Como o 3 é menor do que 8, eu tenho que acrescentar um zero. Fica 30 dividido por 8. Para isso, eu coloco 0 e vírgula no quociente. Ficamos com 3 vezes 8, que é 24. 30 menos 24, sobra 6. Acrescentando outro zero, fica 7 vezes 8, que é 56. Diminuindo, sobra 4. Acrescento outro zero, vai ficar 5 vezes 8, que é exatamente 40. Resto zero. Então, 3/8 é o mesmo que 0,375. Vamos resolver a seguinte situação-problema. O preço da passagem de ônibus em Goiânia é atualmente R$ 4,30. Considere um passageiro utilizando esse tipo de condução 2 vezes ao dia, em todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo. Qual é o custo semanal? O custo semanal será calculado fazendo 7 vezes 2, 7 dias da semana, 2 passagens em cada dia, vezes R$ 4,30, que é o preço da passagem. 7 vezes 2 é 14, então eu devo fazer 14 vezes 4,30. Resolvendo, vou efetuar normalmente, como se não estivesse aqui a vírgula. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12, fica 2, vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Na hora de resolver o 1, eu tenho que escrever os resultados embaixo dele, porque ele está na casa da dezena. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Adicionando, 0, 2 mais 0, 2. 7 mais 3, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Como na pergunta tínhamos duas casas decimais, a resposta também terá duas casas decimais. Então, o custo é de R$ 60,20 por semana. Agora vamos ver como adicionar ou subtrair frações.
Se eu vou somar e subtrair frações com denominadores diferentes, primeiro eu devo tornar esses denominadores iguais usando o mínimo múltiplo comum. Vamos resolver o seguinte problema. Júlia dividiu 1/6 do seu quintal para plantar hortaliças e 1/8 para fazer um jardim. Qual a fração total do seu quintal que será destinada às plantas? Vamos lá, eu quero fazer 1/6 mais 1/8. Porém, os denominadores são diferentes e eu quero tornar eles iguais para que eu possa fazer essa adição. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Então, eu vou converter 1/6 em 1/8 para frações com denominador 24. Um sexto é equivalente a 4/24. E 1/8 é equivalente a 3/24. Efetuando 4/24 mais 3/24, uma vez que eles têm o mesmo denominador, basta somar os numeradores. 4 mais 3, 7. Ficamos com 7/24. Então, a fração total do quintal que será destinada a plantas é 7/24. Agora, vamos ver como realizar multiplicação e divisão de frações. Vamos resolver a seguinte situação. Ana vai fazer um trabalho escolar em dupla e, para isso, precisa resolver metade das questões propostas. Ela já fez 2/3 da sua parte do trabalho. Que fração corresponde à parte do trabalho que ela já fez? Vamos efetuar 1/2 vezes 2/3, multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Simplificando por 2, 2 dividido por 2, 1. E 6 dividido por 2, 3. A fração que corresponde à parte do trabalho que ela já fez é 1/3. Veja, Gabriela separou 1/5 das suas roupas de frio para doação. Ela doou a terça parte dessa quantidade para uma família carente. Que fração representa a parte doada para essa família? Devemos efetuar 1/5 dividido por 1/3. Para isso, vamos multiplicar 1/5 pelo inverso de 1/3. 1/5 dividido por 1/3, então, é 1/5 vezes o inverso de 1/3, que é 3/1. Efetuando a multiplicação, 1 vezes 3, 3. 5 vezes 1, 5. A fração que representa a parte doada é 3/5. Potenciação de frações. Sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Assim, segue que sabemos que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, se eu vou elevar a potência n, onde esse n representa um número, eu tenho que a elevado a n vai ser a vezes a vezes a n vezes. E b elevado a n vai ser b vezes b vezes b, n vezes. Note que a potenciação de frações é feita elevando o numerador e o denominador ao expoente n. Então, se eu quero fazer a potência, basta eu pegar o a e elevar a n e o b e também elevar a n. Quando eu vou multiplicar, eu tenho que perceber o quê? A relação entre a base e o expoente e o sinal da potência. Se eu tenho uma base positiva, um número positivo, a potência sempre vai ser positiva. Se eu tenho base negativa com expoente par, o resultado é positivo. Se eu tenho base negativa com expoente ímpar, o resultado será negativo.
Vamos ver alguns exemplos. 3 quartos elevado ao quadrado é o mesmo que 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16. Agora, 2 quintos elevado à quarta potência é o mesmo que 2 elevado à quarta potência, 16, e 5 elevado à quarta potência, que é 625. Agora, quando o expoente é negativo, significa que eu devo fazer o inverso desse número. O inverso de 3 quartos é 4 terços. Então, 3 quartos elevado a menos 2 é o mesmo que 4 terços elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. 3 elevado ao quadrado, 9. Agora vamos ver a radiciação de números racionais. Lembre-se que a radiciação é a operação inversa da potenciação. E da mesma forma, se eu tenho a raiz de um número a sobre b, é o mesmo que raiz de a sobre raiz de b. Vamos ver alguns exemplos. Calcule o valor de cada uma das seguintes raízes. Raiz de 25/36 é o mesmo que raiz de 25 sobre raiz de 36. Raiz de 25 é 5, pois 5 elevado ao quadrado é 25. Raiz de 36 é 6, pois 6 elevado ao quadrado é 36. Da mesma forma, raiz cúbica de 8/27 é o mesmo que a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 27. O resultado de raiz cúbica de 8 é 2 e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, assim realizamos a radiciação de números racionais. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham aprendido muito. Não se esqueçam de acessar o portal Conexão Escola e fazer a atividade proposta. Tchau, tchau e até mais!